Orientação da Criança, capítulo 41. Objetivos da disciplina. O domínio próprio, objetivo supremo. O objetivo da disciplina é ensinar a criança o controle de si mesma. Deve ser ensinada a confiança e o autocontrole. Assim, logo que ela tenha capacidade de entendimento, deve aliar sua razão com a obediência. Que todo modo de proceder com ela seja de tal maneira que mostre a obediência como sendo justa e razoável. Ajudem-na a ver que todas as coisas estão subordinadas a leis e que a desobediência, no fim, conduz a desastres e sofrimentos. Quando Deus diz não farás, amorosamente Ele nos avisa de consequências da desobediência, a fim de nos livrar de desgraças e perdas. Usando o poder da vontade. Alcança-se o verdadeiro objetivo da reprovação apenas quando o próprio malfeitor é levado a ver sua falta, e o desejo de se corrigir é evidenciado em sua vontade. Quando isso acontece, mostre a ele a fonte de perdão e poder. Os que ensinam os alunos a sentir que neles está o poder para se tornarem homens e mulheres honrados e úteis serão os que têm maior êxito duradouro, hábitos corretos e mais tendências. É obra dos pais restringir, guiar e controlar. Não podem cometer maior mal do que permitir que os filhos satisfaçam todos os desejos e fantasias infantis e deixá-los seguir as próprias tendências. Não lhes podem, então, causar maior mal do que deixar-lhes na mente a impressão de que devem viver para agradar a si mesmos e se divertir, para escolher seus próprios caminhos e buscar seus próprios prazeres e amizades. Os jovens necessitam de pais que os eduquem e disciplinem, que corrijam seus maus hábitos e inclinações e cortem suas más tendências. Demolir a fortaleza de Satanás. Mães, o destino de seus filhos está em grande parte nas suas mãos. Se faltarem no cumprimento do dever, poderão colocá-los no exército de Satanás e torná-los seus agentes para arruinar outras vidas. Ou sua disciplina fiel e exemplo piedoso podem guiá-los a Cristo, e eles, por sua vez, influenciarão a outros, e assim muitas vidas poderão ser salvas por seu intermédio. Olhemos cuidadosamente e comecemos a juntar nossos pontos falhos. Derrubemos as fortalezas do inimigo. Vamos corrigir misericordiosamente os nossos queridos, protegendo-os do poder do inimigo. Não desanimem. Ensinar o respeito à autoridade paterna e divina. Os filhos devem ser ensinados, educados e disciplinados até se tornarem obedientes aos pais, respeitando-lhes a autoridade. Desse modo, será implantado no coração deles o respeito à autoridade divina. E a educação familiar se assemelhará ao ensino preparatório para a família do céu. O preparo da infância e da juventude deve ser realizado de tal maneira que as crianças sejam preparadas para assumir seus deveres religiosos e assim estejam preparadas para entrar nas cortes do alto. Aquele que é a fonte de todo conhecimento declara as condições de nossa habilitação para entrar no céu, da bem-aventurança, nas palavras: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A obediência aos mandamentos de Deus é o preço do céu, e a obediência aos pais no Senhor é a lição mais importante que os filhos devem aprender. Obediência por princípio. Digam aos seus filhos exatamente o que vocês exigem deles. Façam compreender que sua palavra é lei e deve ser obedecida. Assim, vocês estarão ensinando os filhos a respeitar os mandamentos de Deus, que claramente afirmam: farás e não farás. É muito melhor seu filho obedecer por princípio do que por obrigação. Uma lição de confiança. Isaque foi amarrado pelas mãos trementes e amorosas do compassivo pai, porque assim Deus havia dito. O filho que se submeteu ao sacrifício porque acreditava na integridade de seu pai. Esse ato de fé da parte de Abraão foi registrado para nosso benefício.
Ensina-nos a grande lição de confiança nas reivindicações de Deus, por mais rigorosas e intensas que sejam. E isso ensina aos filhos perfeita submissão, a seus pais e a Deus. A obediência de Abraão nos ensina que nada é tão precioso que não possamos dar ao Senhor. Os jovens corresponderão à confiança. Os jovens devem ser impressionados com a ideia de que se confia neles. Eles têm um senso de honra e desejam ser respeitados, e é seu direito. Se os alunos recebem a impressão de que não podem sair ou entrar, sentar-se à mesa ou estar em qualquer parte, mesmo em seu quarto, a não ser que sejam vigiados, que um olhar crítico esteja sobre eles para criticar e relatar, isso resultará em uma influência desmoralizadora, e a recreação em si não dará prazer. Esse conhecimento de uma vigilância contínua é mais do que tutela paterna, e muito pior, pois os pais sábios podem, com tato, discernir frequentemente sob a superfície e ver o trabalho da mente inquieta nos desejos da juventude, ou debaixo das forças da tentação, e estabelecer seus planos de ação para anular o mal. Mas esse constante zelo não é natural e produz os males que está procurando evitar. A saúde dos jovens exige exercício, alegria e que sejam cercados de uma atmosfera feliz e agradável para o desenvolvimento da saúde física e de um caráter correto. Autocontrole versus autoridade absoluta. Muitas são as famílias com crianças que parecem bem educadas quando estão sob disciplina. Quando, porém, o sistema que as ligou a certas regras se rompe, parecem incapazes de pensar, agir ou decidir por si mesmas. Essas crianças estiveram por tanto tempo sob uma regra de ferro, sem permissão de pensar ou agir por si mesmas, naquilo em que era perfeitamente próprio que o fizessem, que não têm confiança em si mesmas para procederem segundo seu próprio discernimento, tendo opinião própria. E quando saem de sob a tutela dos pais para agirem por si mesmas, são facilmente levadas pelo juízo de outros a direções erradas. Não têm estabilidade de caráter, não foram deixadas em situação de usarem o próprio juízo na proporção em que isso fosse praticável e, portanto, a mente não foi devidamente desenvolvida e fortalecida. Foram, por tanto tempo, completamente controladas que dependem inteiramente dos pais, os quais são mente e discernimento para elas. Por outro lado, os jovens não devem ser deixados a pensar e procederem independentemente do juízo de seus pais e mestres. As crianças devem ser ensinadas a respeitar o juízo da experiência e serem guiadas pelos pais e professores. Sejam educadas de maneira que sua mente esteja unida com a dos pais e professores, instruídas a fim de poderem ver a conveniência de atender a seus conselhos. Então, ao saírem de sob a direção deles, seu caráter não será como caniço agitado pelo vento. A rigorosa educação das crianças, sem lhes dirigir convenientemente o modo de pensar e proceder por si mesmas, na medida em que o permitam sua capacidade e as tendências da mente, para que assim elas se desenvolvam no pensar, nos sentimentos de respeito por si mesmas e na confiança na própria capacidade de executar, produzirá uma série débeis em força mental e moral. E quando se virem no mundo, para agir por si mesmas, revelarão o fato de que foram treinadas, como os animais, e não educadas. Em vez de sua vontade ser dirigida, foram forçadas à obediência mediante uma rude disciplina, por parte dos pais e mestres. Maus resultados sempre que uma mente domina. Os pais e professores que se enaltecem de ter completo domínio sobre a mente e a vontade das crianças, sob seu cuidado, deixariam de se gabar, caso pudessem acompanhar a vida futura das crianças que são assim postas em sujeição pela força ou o temor. Essas crianças estão quase totalmente mal preparadas para partilhar das sérias responsabilidades da vida. Quando esses jovens não mais se encontram sob a direção dos pais e mestres e se veem forçados a pensar e agir por si mesmos, é quase certo que tomam uma direção errada e cedem ao poder da tentação.
não tornam esta vida um êxito e as mesmas deficiências se manifestam em sua vida religiosa. Se os instrutores de crianças e jovens pudessem ter traçado diante de si o futuro resultado de sua disciplina errada, mudariam seu plano de educação. Aqueles professores que se satisfazem mantendo quase inteiro controle da vontade dos alunos não são os mais bem-sucedidos, embora, à primeira vista, essa atitude pareça louvável. Nunca foi desígnio de Deus que a mente de uma pessoa estivesse sob completo domínio de outra. Aquele que se esforça para fazer com que a individualidade de seus alunos desapareça na sua e para lhes servir de mente, vontade e consciência, assume tremendas responsabilidades. Esses alunos podem, em certas ocasiões, parecer soldados bem disciplinados. Uma vez, porém, removida a restrição, será vista a falta de ação independente de firmes princípios que eles têm. Pela habilidade e esforço. Moldar o jovem na devida maneira requer habilidade e paciente esforço, especialmente as crianças que vieram ao mundo oprimidas com uma herança do mal, resultado direto dos pecados dos pais. Necessitam da mais cuidadosa educação, a fim de desenvolverem e fortalecerem suas aptidões morais e intelectuais. A responsabilidade dos pais é realmente pesada. As más tendências devem ser cuidadosamente reprimidas e censuradas com ternura. A mente deve ser estimulada em favor do que é correto. A criança deve ser encorajada a tentar controlar a si mesma. E tudo isso deve ser feito com prudência, ou o propósito desejado será frustrado.